Começar pelo Abimael Guzmán. Eu acho que a gente tem que aqui procurar fazer justiça à memória do dirigente do Sendero Luminoso. O Sendero Luminoso, né, para quem não sabe, ele era um dos vários grupos maoístas do Peru, né? Era uma ala esquerda do maoísmo peruano. Eles estavam alinhados aí com o que foi chamado na China, na época da crise entre a ala esquerda e a ala direita, o grupo do Bando dos Quatro, né? Onde estava a última mulher do Mao Tse-tung, que eram os partidários da Revolução Cultural e tudo mais. Esse pessoal foi derrotado pelo Deng Xiaoping, que levou o país para o capitalismo. Então dá para perceber que, independentemente do juízo que a gente faça da política do Bando dos Quatro, eles se expressavam, de alguma maneira, uma resistência à restauração capitalista na China. E o Sendero Luminoso era partidário desse setor contra o outro setor, né, do PCP-ML, né, Partido Comunista do Peru Marxista-Leninista, que era partidário do Deng Xiaoping. Os maoístas Peru, o maoísmo a gente conhece bem, né, um grupo muito sectário, todos os grupos maoístas são muito sectários, muito doutrinários, né? E no caso peruano, os maoístas eles ficaram célebres no Peru porque eles travavam uma luta entre os dois partidos, né? O PCP-ML Sendero Luminoso contra o PCP-ML da ala majoritária. Eles penduravam, eles matavam os cachorros, eles sim matavam o cachorro. O PCA não tem essa política do Sendero Luminoso de matar cachorro. Eles matavam o cachorro, penduravam o cachorro com um cartaz, né? E no cartaz eles colocavam abaixo a ala revisionista do Deng Xiaoping. A população não entendia nada, era uma luta interna entre os dois partidos comunistas. Bom, o Sendero Luminoso, ele decidiu, né, depois de uma crise na esquerda peruana, a história do Peru é uma coisa que valia a pena discutir em outro momento, né, porque o Peru ele teve a transição da ditadura peruana para a chamada democracia de características muito revolucionárias, né? Por exemplo, com a queda da ditadura foram obrigados a chamar uma Assembleia Constituinte. E a esquerda peruana, a esquerda que se dizia revolucionária, que tinha participado dos movimentos, tinha uma presença importante na Constituinte. Logo depois da Constituinte, formou-se uma frente de toda a esquerda peruana para a eleição presidencial e eleição geral, né? E a esquerda peruana era a principal força eleitoral no Peru. E não era uma esquerda tipo PT, era uma esquerda que tinha participado da luta armada, todos os grupos trotskistas, né? Naquele momento tinha 4, participaram dessa frente. Todos os grupos maoístas que odeiam profundamente os trotskistas participaram dessa frente também. Mas aí o pessoal que seria, no Brasil, seria o PSTU, convenceu o chefe, o candidato presidencial, não estou me lembrando o nome dele agora, a romper a frente e formar uma frente trotskista, uma coisa absurdamente sectária. Por quê? Porque eles queriam se apoderar dos cargos parlamentares que eles iam conseguir com essa candidatura. Isso aí provocou uma crise geral na esquerda peruana, e nessa crise o Sendero Luminoso partiu para uma luta armada no campo. O Peru é um país muito agrário, né? Uma boa parte da população está no campo, etc. e tal. E eles organizaram a luta armada no campo. Eles foram muito caluniados, né? Foram caluniados que seria como acontece normalmente, né? Seria um grupo muito violento, que era um grupo messiânico, que efetivamente era, né? O Sendero Luminoso falava que o Abimael Guzmán, que morreu agora, era a quinta espada do marxismo, né?
as 4 espadas do marxismo seriam Marx, Lenin, o Engels não era uma espada, o Stalin, o Mao Tse Tung, e ele seria a 5ª espada. Um grupo messiânico, mas tudo bem. Né? Não é porque o cara fala que ele é marxista-leninista que você vai esperar que ele seja efetivamente marxista-leninista. Mas o fato é que esse grupo estava lutando, estava organizando os camponeses para uma luta armada contra o Estado peruano. E eles conseguiram um resultado muito grande, porque a situação no Peru era uma situação muito crítica. Eles chegaram a dominar 40% do território peruano. Né? Esse grupo fracassou em grande medida devido à própria ideologia maoísta do grupo. Porque a ideologia maoísta fala o seguinte, que é preciso levar a revolução do campo para as cidades. A revolução não é feita na cidade, é feita no campo. Eles conseguiram levantar uma boa parcela de camponeses em vários lugares. Mas eles não conseguiam fazer o movimento evoluir na cidade. Justamente essa ideologia era um obstáculo. O que eles precisariam era combinar a luta no campo com a luta nas cidades. Bom, vendo o perigo, né, que era um grande perigo mesmo, o Sendero Luminoso, de derrubada do Estado capitalista peruano, a burguesia colocou lá uma ditadura de características já praticamente fascistas, com o Fujimori, que foi apoiado, né, por todos os grandes democratas desse mundo. Inclusive, uma parte da esquerda agia para condenar o Sendero Luminoso, porque a imprensa dava notícia de excessos, etc. e tal. O Sendero Luminoso, como todo grupo guerrilheiro, não era um grupo pacifista. Né? Eles executaram aí vários latifundiários, tal. É uma história famosa no Peru. Né? Executaram agentes policiais e executaram pessoas também que não eram, digamos assim, diretamente agentes do latifundiário, mas se colocaram contra o Sendero Luminoso. Né? É uma coisa natural, né, numa luta como essa. Mas todo mundo olhou e falou, né, aquele momento era o momento da democracia, né, onde o Bolsonaro e os democratas se abraçavam, o brilhante Ustra foi anistiado, aquele momento maravilhoso. Ninguém queria saber de guerrilheiro de tipo nenhum naquele momento. Estava muito em baixa esse negócio na América Latina. Então eles foram muito atacados. Finalmente, né, o governo Fujimori, que era uma ditadura militar, né, o principal membro do governo era um general peruano, que montou grupos paramilitares, que armou esse pessoal, do qual fazia parte o atual presidente do Peru, né, os chamados rondeiros. Eles armaram esses rondeiros contra o Sendero Luminoso, que são pequenos proprietários que eles armaram contra o camponês pobre. O imperialismo apoiou totalmente essa operação e eles começaram uma operação fascista de extermínio, tipo Guerra do Vietnã, contra o Sendero Luminoso. Né? As barbaridades que o governo cometeu contra o Sendero Luminoso e os camponeses que apoiavam foram muito maiores do que qualquer coisa que o Sendero Luminoso tivesse feito. No interior dessa repressão, né, muito grande, o cerco foi se fechando e eles foram prendendo grande parte dos dirigentes do Sendero Luminoso, que foram colocados numa prisão, numa parte do Peru, que é uma parte tipo gelada do Peru, né? Que eu me lembre, né, não tenho visto isso recentemente, mas construíram uma fortaleza, uma prisão-fortaleza, que ficava assim, coisa de 100 metros abaixo da terra, onde eles colocaram o pessoal do Sendero. As condições de vida nessa prisão, vocês podem adivinhar. Imagina o cara morrer, viver debaixo da terra. Né? Houve vários levantes dentro da prisão dos militantes do Sendero, que foram respondidas com massacres, mataram um monte de gente nessas prisões. E, finalmente, eles conseguiram capturar o Abimael Guzmán, que estava em Lima, na capital do Peru. Ele estava escondido na casa de uma bailarina que era a principal bailarina peruana, que era simpatizante do Sendero Luminoso. Por aí a gente vê também que
Não é que o Sendero Luminoso fosse uma organização que não tivesse base popular, né? Ele foi preso numa grande operação política e ele ficou 30 anos aí incomunicável com o mundo exterior, uma coisa brutal. Mesmo depois que o Fujimori caiu, as condições dos presos do Sendero Luminoso continuaram as mesmas, né? As organizações de direitos humanos, protetores dos animais, amigos da mulher afegã e tal, ninguém ligou para as condições desse pessoal, porque eles cometeram, segundo a esquerda doce, eles cometeram o grave erro de pegar em armas contra o regime político existente. Você tem que queimar estátuas, né? Fuzilar um latifundiário não é bem a praia da esquerda doce, né? Esquerda doçura. E eles fuzilaram muitos latifundiários. Tem um dos principais escritores peruanos, né, Manuel Scorza, ele escreveu um conjunto de livros muito importantes sobre o Peru. É um escritor do realismo fantástico, né? E num desses romances, ele narra que a história de uma mulher que era dona de terras, né? E que era um monstro. Aí eu estava lendo o livro, aí no pé da página vinha um comentário que era o seguinte: essa mulher realmente existiu, né? E ela foi posteriormente fuzilada pelo Sendero Luminoso. Então, quer dizer, isso daí você não pode fazer. Você pode queimar a estátua, você pode fazer ato público muito pacífico, eventualmente você pode até fazer uma crítica ao STF, se deixarem mesmo, né? Você pode fazer ato público se o Dória permitir, não fechar o Anhangabaú, etc. e tal. Agora, se você cismar de que você vai levar a luta para o terreno da guerra civil, espere o pior desses defensores da mulher afegã, porque eles são muito brutais. E o Sendero Luminoso, que, por mais que a gente possa discordar de determinadas ideias e até de determinados atos, eles são nossos companheiros de luta, porque eles estavam na luta contra o Estado capitalista latifundiário peruano, né? Então nós temos que nos solidarizar com eles e registrar aqui a morte do principal líder desse movimento, que foi um movimento que se levantou em armas na defesa dos camponeses oprimidos e foi massacrado, né, pelo governo peruano, por um regime fascista, pelas forças armadas peruanas e pelo imperialismo, que o imperialismo deu todo o apoio necessário para massacrar o Sendero Luminoso. Então, eu acho que é oportuno falar isso daí, né, e fazer justiça ao Abimael Guzmán.